Santo Antônio, vida, obra e devoção. Santo Antônio é uma figura que desperta admiração e nos inspira como exemplo de vida, tendo se distinguido em vida como teólogo, como um notável orador e que operou vários milagres, tanto que sua grande fama de santidade levou-o a ser canonizado pela Igreja Católica apenas 11 meses após a sua morte. Tido como um dos intelectuais mais notáveis de Portugal pela grande cultura e também documentada pela coletânea de sermões que deixou, onde fica evidente que estava familiarizado tanto com a literatura religiosa como com outros gêneros literários. O seu grande saber tornou-o uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica do seu tempo, tornando-o o primeiro doutor da Igreja franciscana. Neste texto, vamos mergulhar na vida e obra desse santo tão querido, explorando seus feitos históricos. Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, com o nome de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, Santo Antônio teve uma vida repleta de eventos marcantes. Desde jovem, mostrou uma inteligência fora do comum, dando aos pais esperança de um futuro promissor para qualquer profissão que almejasse. Mas, desde jovem, demonstrou um fervor religioso extraordinário e, contra a vontade dos pais, ingressou na Ordem dos Cônicos Regulares de Santo Agostinho, em Lisboa, onde, além de desenvolver a espiritualidade, pôde desfrutar de uma biblioteca com uma rica coleção de manuscritos sobre as ciências naturais, em especial a medicina, o que pode explicar as constantes referências científicas em seus sermões. Para evitar distrações, já que em Lisboa era constantemente visitado por parentes e amigos, solicita ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e na época Coimbra era o centro intelectual de Portugal, onde então pôde se aprofundar no estudo da Bíblia e nos textos dos padres da Igreja. Em 1217, chegam em Portugal os primeiros missionários franciscanos que estavam a caminho de Marrocos para evangelizar os mouros. Fernando ficou tocado com a pregação do Evangelho no espírito da simplicidade, idealismo e fraternidade franciscana e sua determinação missionária. Em 1220, Frei Antônio testemunhou a chegada dos restos mortais dos primeiros mártires franciscanos em Coimbra. Esse evento teve um impacto profundo em sua vida e o levou a abandonar a Ordem dos Agostinianos e ingressar na Ordem Franciscana, indo para o eremitério nos Olivais, adotando o nome de Antônio em homenagem a Santo Antônio do Deserto. Iniciando sua vida em busca do martírio, decidiu deslocar-se também para o Marrocos, quando lá chegando foi acometido de uma doença grave. Desolado, pois não proferiu nenhum sermão, não converteu nenhum mouro e nem foi martirizado pela fé, toma um barco para retornar, mas enfrenta uma forte tempestade que arrasta o barco para as costas da Sicília. Ali encontrou antigos companheiros franciscanos, permanecendo até a primavera de 1221, quando se dirigiram para Assis a fim de participarem do capítulo da ordem, o último que seria feito com a presença do fundador. Em Assis encontrou-se com São Francisco de Assis e os seus primeiros seguidores, um evento de grande importância em sua carreira. Foi designado para um eremitério em Montepaolo, na província de Romagna. Ali passou cerca de 15 meses em intensas meditações e árduas disciplinas. Deixou o isolamento e se dirigiu para Forli para uma ordenação de frades. Num imprevisto, faltando o pregador, o provincial, desconhecendo a sólida formação de Antônio, solicitou que falasse o que o Espírito Santo lhe inspirasse. Protestou, mas obedeceu, e, inspirado pelo Espírito Santo, falou para os franciscanos e dominicanos lá presentes
de uma forma fluente e admirável, o que os levou a ficarem surpresos com seu conhecimento bíblico e oratório, sendo de imediato designado pelo provincial para a evangelização e difusão da doutrina pela região de Romanha, no norte da Itália. A ordem franciscana desencorajava o estudo erudito, mas em novembro de 1223, o Papa Honório III sancionou a forma final da regra da ordem franciscana, autorizando uma formação mais aprimorada, desde que submissa ao trabalho manual, à prece e à vida espiritual. Frei Antônio recebeu do próprio Francisco a tarefa pastoral de abrir uma escola de teologia. Ele se fixou em Bolonha, onde inaugurou a escola e que depois foi incorporada pela Universidade de Bolonha. Deslocou-se depois para a França, onde combateu as heresias, ensinou em conventos e participou do capítulo franciscano em Arles. Francisco já havia morrido quando, em 1227, Frei Antônio foi encarregado de apresentar a regra da ordem com as alterações para o Papa Gregório IX. Dirigiu-se então para Roma, para o complexo da igreja de São João de Latrão, onde estava fixado o papado. Neste mesmo ano foi indicado ministro provincial da România e fundou um convento em Pádua. Entre 1228 e 1229, pregou em diversas cidades, encerrando em maio de 1230 com a sua participação do capítulo geral em Assis, quando renunciou à função de provincial. Entre 1230 e 1231, deu forma definitiva aos seus sermões escritos, período em que pregou com grande sucesso para audiências cada vez maiores. Pouco depois da Páscoa de 1231, sentiu-se mal e deixou Pádua para dirigir-se ao eremitério de Campo San Piero, nos arredores da cidade. Mas percebendo que a morte estava próxima, pediu para ser levado de volta. Mas quando chegou ao convento das Clarissas de Arcela, subúrbio de Pádua, ali morreu em 13 de junho de 1231. As Clarissas reclamaram seu corpo, mas a multidão acabou por saber da sua morte e levou-o para ser sepultado na igreja de Nossa Senhora, em Pádua. A sua fama de santidade era tamanha que, após seu falecimento, o Papa criou uma comissão para proceder à sua canonização, ocorrendo em menos de um ano, recorde na história da Igreja. Aconteceu em 30 de maio, pelo Papa Gregório IX, em cerimônia na Catedral de Spoleto. No seu processo, a Igreja considerou 53 relatos de milagres da época, coletados por meio de religiosos incumbidos de entrevistar populares em diversas regiões por onde Frei Antônio viveu e pregou. Os seus restos mortais repousam, desde 1263, na Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória logo após a sua canonização. Quando sua tumba foi aberta para iniciar o processo de transladação dos despojos, a sua língua foi encontrada incorrupta e São Boaventura, presente no ato, disse que o milagre era prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Em 1315, as suas relíquias foram transferidas para uma nova capela na Basílica. Foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII em 16 de janeiro de 1946, com o título de doutor evangélico. Ele tem a sua data litúrgica comemorada no dia 13 de junho. Santo Antônio, rogai por nós.